Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Yasmin Federici, hipnoterapeuta, e quero agradecer profundamente pela sua presença aqui. E antes de começarmos, quero fazer um pedido especial. Se essa experiência fizer sentido para você e se de alguma forma contribuir para a sua transformação, compartilhe seu depoimento nos comentários. Seu relato pode inspirar outras pessoas que hoje estão vivendo conflitos semelhantes com o seu corpo, sua alimentação e sua autoestima, assim como você. Muitas vezes, uma única história tem o poder de despertar a esperança em alguém que já não acredita mais em si mesmo. E agora, este momento é seu. Um momento para se conectar consigo mesmo. Um momento para ouvir o seu corpo. Um momento para lembrar que existe sabedoria dentro de você. Essa gravação foi criada para ajudar você a desenvolver uma relação mais equilibrada com sua alimentação, fortalecer a sua conexão com o seu corpo, construir hábitos que favorecem a sua saúde, seu bem-estar e seu emagrecimento de forma natural. Você não precisa viver em guerra com o seu corpo. Seu corpo não é seu inimigo. Seu corpo sempre esteve tentando ajudá-lo da maneira melhor possível. E hoje você começará a compreender isso de uma forma nova. E os efeitos dessa experiência poderá começar a ser percebidos já nos próximos dias. E para potencializar os resultados, recomendo que você ouça essa gravação diariamente, durante pelo menos 30 dias. Agora encontre uma posição confortável. Pode ser sentado, pode ser deitado. Apenas permita que o seu corpo encontre uma posição agradável. E quando estiver pronto, feche os olhos suavemente. E enquanto seus olhos permanecem fechados, perceba que você não precisa fazer esforço algum. Não existe nada para controlar. Não existe nada para forçar. Existe apenas esse momento. Então respire profundamente. E ao respirar, permita que qualquer tensão comece a se dissolver. Mais uma vez agora. Inspirando profundamente e soltando o ar devagar. Agora imagine que uma sensação agradável de relaxamento começa a surgir ao redor dos seus olhos, como se os músculos ao redor das pálpebras pudessem finalmente descansar. E enquanto eles descansam, mais confortável você se sente. E quanto mais confortável você se sente, mais fácil se torna relaxar. Permita que esse relaxamento se espalhe dos olhos para o rosto, do rosto para a cabeça, da cabeça para o pescoço, como uma onda suave, uma onda tranquila, uma onda de paz, descendo pelos ombros, relaxando completamente os braços, os cotovelos, as mãos, os dedos. E enquanto isso acontece, sua respiração encontra um ritmo
cada vez mais natural. Cada respiração aprofunda o seu relaxamento. Cada inspiração libera aquilo que você não precisa mais carregar. Agora imagine que você está caminhando por um lugar extremamente seguro, um lugar criado especialmente para você. Talvez seja uma praia, talvez seja um campo, talvez seja um jardim. Não importa. Observe as cores, observe a temperatura, observe a sensação de segurança e presença nesse lugar. Enquanto você caminha, cada passo faz você relaxar ainda mais profundamente, mais confortavelmente, mais naturalmente. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1 e a cada número você permitirá que a sua mente se torne mais receptiva, mais tranquila, mais aberta para esse processo. 10, relaxe. 9, solte ainda mais o seu corpo. 8, seu corpo descansa. 7, a sua mente desacelera. 6, cada respiração aprofunda nesse estado. 5, você está indo muito bem. 4, mais confortável. 3, mais tranquilo, já estamos chegando lá. 2, mais profundo. 1, perfeitamente relaxado para esse momento. Agora eu quero convidar você a observar a sua relação com a comida, sem julgamentos, sem críticas, sem culpa, apenas observando. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que o problema era a comida, mas talvez a comida nunca tenha sido o real problema. Talvez ela tenha sido apenas uma tentativa de resolver algo, uma tentativa de conforto, uma tentativa de proteção, uma tentativa de preencher algo que precisava ser acolhido. E agora, permita que sua mente mostre uma situação importante relacionada a seu comportamento alimentar. Não precisa forçar. Apenas permita que a primeira situação adequada apareça. Observe o que acontece. Como você se sente? Se essa emoção pudesse falar, o que diria? Qual mensagem ela vem tentando transmitir para você há tanto tempo? Permita que a resposta apareça. E quando ela aparecer, apenas a acolha, porque não existe emoção errada, não existe sentimento errado. Tudo aquilo que você sentiu teve uma intenção positiva em algum momento da sua vida. E agora, permita que sua mente viaje até a primeira vez em que esse sentimento surgiu. A primeira vez, a origem, o início. Observe. Quantos anos você tem? Quem está presente aí? O que está acontecendo? E enquanto observa essa cena,
lembre-se de que você está completamente seguro. Você apenas observa, você aprende, você compreende. E agora pergunte para aquela versão mais jovem o que você realmente precisava naquele momento. Talvez essa imagem precisasse de amor, talvez precisasse de segurança, talvez precisasse de acolhimento, talvez precisasse se sentir visto, ouvido. Apenas descubra. E quando descobrir, aproxime-se dessa imagem. Abrace essa versão. Olhe em seus olhos e diga tudo aquilo que você precisa ouvir. Diga que você é o suficiente. Diga que você é amado. Diga que você é importante. Diga que você não está sozinho. Porque hoje existe uma versão adulta, uma versão forte, consciente, cuidando dessa imagem. E que essa imagem mais nova não precisa carregar sozinha aquilo que carregou por tanto tempo. Mostre para sua imagem a versão de um futuro diferente, a versão de uma nova possibilidade. Mostre que você pode sentir amor sem precisar buscar isso na comida. Mostre que você pode sentir conforto sem precisar exagerar na sua alimentação. Mostre que você pode encontrar prazer em viver, em se movimentar, em cuidar do seu corpo, em respirar, em existir. E quando sentir que essa versão compreendeu, a abrace novamente, permitindo que toda a cura necessária aconteça nesse momento, aqui e agora. E enquanto você abraça essa versão mais jovem sua, perceba que algo começa a mudar. Talvez uma sensação, talvez uma emoção, talvez uma compreensão profunda. Porque agora ela sabe que não está mais sozinha. E você sabe também. Respire profundamente mais uma vez. E permita que toda essa energia de acolhimento se espalhe por cada célula do seu corpo. Muito bem. Agora imagine que diante de você surge uma grande porta. Uma porta especial. Uma porta que conduz à central de comando da sua mente. Aproxime-se dela. Observe os detalhes. Talvez ela seja de madeira, talvez de metal, talvez seja completamente diferente, não importa. E quando estiver pronto, abra essa porta. Ao atravessá-la, você encontrará uma grande sala. Uma sala limpa, organizada, silenciosa. Essa é a central de comando da sua mente. O lugar onde hábitos, crenças e padrões são armazenados. Observe as paredes. Existem diversos painéis aí, diversas programações.
e algumas delas continuam sendo úteis para você. Outras já cumpriram a sua missão. Então agora, observe aquela crença relacionada ao seu corpo, à sua alimentação, ao seu peso, ao seu valor pessoal. Talvez alguma delas digam: eu nunca consigo, eu não tenho controle, eu tento, mas sempre volto a engordar. A comida é boa, eu me sinto bem com ela, é meu único conforto. Meu corpo está contra mim, eu nunca consigo o que eu quero. Observe, sem julgamentos, apenas observe essas falas, porque essas programações não são você, são apenas aprendizagens antigas. E agora você pode atualizá-las. Aproxime-se de cada uma dessas crenças e agradeça por elas, porque em alguns momentos elas apenas tentaram te ajudar, mesmo que de maneira errada. E agora sim, com gratidão, retire cada uma delas, uma por uma, calmamente, com respeito, com gratidão. Você vai apagando essas reprogramações antigas. Perceba o espaço que está sendo criado, um novo espaço, limpo, livre, preparado para receber algo melhor. Agora observe uma mesa. Sobre ela existem novas programações, novas escolhas, novas possibilidades. Então agora pegue a primeira e instale no painel da sua mente. Eu escuto o meu corpo. Instale agora. Permita que essa programação se torne permanente. Agora outra. Eu reconheço a diferença entre fome física e fome emocional. Muito bem instalado. Mais uma. Eu faço escolhas alinhadas com meus objetivos. Vamos para as próximas. Eu mereço cuidar de mim. Eu mereço saúde. Eu mereço me sentir bem todos os dias. Meu corpo responde positivamente aos meus cuidados. Eu me sinto satisfeita com quantidades adequadas de comida. Comer é um ato de amor, por isso eu como com responsabilidade. Eu me respeito, eu me valorizo, eu honro o meu corpo. Eu escolho alimentos que me nutrem, que nutrem a minha vida e que me fazem eu me sentir bem. E a partir de hoje, permita que cada uma dessas programações encontre o seu lugar, como se fossem instaladas profundamente em todos os níveis da sua mente consciente, da sua mente inconsciente, emocional, física, espiritual. Muito bem. Agora observe um grande monitor na sua frente. E nesse monitor, você verá uma versão futura de si mesmo. Uma versão que já alcançou equilíbrio, o equilíbrio que você deseja para o seu corpo. Não importa o número da balança. O que importa é como você se sente nesse novo corpo.
Observe sua postura, seu sorriso, sua energia, sua confiança. Observe como ela caminha, como ela fala, como se veste, como se relaciona com a comida. Ela não precisa lutar, ela não precisa sofrer, ela simplesmente vive, ela simplesmente se cuida, ela simplesmente acolhe aquilo que faz bem para ela, naturalmente, com leveza. Observe uma refeição dessa nova versão. Perceba como ela come devagar, como aprecia o sabor, como sabe exatamente em que momento está satisfeita e como o corpo envia os sinais claros, como ela os respeita. Observa como ela se movimenta, talvez caminhando, talvez treinando, talvez dançando, fazendo algo que ama, movendo o corpo não por obrigação, mas por prazer, porque cuidar de si se tornou natural. E agora, aproxime-se dessa versão futura, olhe em seus olhos e pergunte o que você precisou aprender para chegar até aqui. E permita mais uma vez que a resposta venha. Talvez uma palavra, talvez venha em imagens, talvez em sensações. Apenas perceba, porque essa sabedoria já pertence a você. Ela sempre pertenceu. E agora você permite que essa versão futura abrace você. E enquanto ela abraça você, toda a confiança, toda a disciplina, toda a leveza, toda a autoestima dela, toda a capacidade dela de fazer boas escolhas começa a ser transferida para você, como uma luz, como uma energia, como uma informação que finalmente foi achada, entrando em cada parte do seu corpo, em cada célula do seu corpo, em cada pensamento, em cada emoção, em cada decisão. E você percebe que a mudança começa a acontecer agora, nesse exato momento. Porque a pessoa que você deseja se tornar já existe dentro de você. E ela apenas está despertando. Respire profundamente e permita que essa integração aconteça naturalmente, com facilidade, com segurança, com confiança. Muito bem. E enquanto essa transformação continua acontecendo dentro de você, existe algo importante que sua mente pode compreender agora. Você não precisa lutar contra a comida. Você não precisa vencer a comida. Você não precisa ter medo da comida, porque ela não é sua inimiga. Ela é apenas uma fonte de energia, uma fonte de nutrição, porque a partir de hoje você desenvolve uma relação cada vez mais equilibrada com ela. E sempre que observar um alimento, você se sentirá naturalmente mais consciente, mais presente e saberá responder
aos comandos do seu corpo, sobre as quantidades e qualidades dos alimentos que você deve ingerir, porque você está mais conectada com o seu corpo e antes de comer, você perceberá os sinais do seu organismo e se perguntará naturalmente: meu corpo realmente precisa disso agora? E essa resposta surgirá com facilidade, porque você está aprendendo a confiar novamente em si mesmo. Você reconhece a fome física, você reconhece a saciez, você reconhece suas emoções. E quando você reconhece, mais livre você se torna. E a partir de hoje, cada copo de água que você bebe fortalece a sua saúde e você se sente saciado. Cada escolha consciente fortalece a sua autoestima. Cada refeição equilibrada fortalece o seu corpo. Cada atitude de autoconhecimento fortalece a sua confiança. E quando surgir alguma emoção difícil, você se lembrará que existem inúmeras formas saudáveis de acolhê-la, de respirar, conversar, escrever, caminhar, descansar, orar, meditar, abraçar alguém, cuidar de si. Seu cérebro aprende as novas possibilidades. Seu corpo aprende novas respostas. Sua mente aprende novos caminhos. Isso acontece de forma natural, dia após dia, escolha após escolha. Porque a partir de hoje você não busca mais perfeição, busca consciência e apenas continua caminhando. E todas as vezes que fizer uma escolha saudável, mesmo que seja pequena, seu inconsciente registrará: é isso, é para cá que estamos indo, estamos construindo uma nova realidade. Muito bem, agora imagine uma luz dourada surgindo em cima da sua cabeça, uma luz suave, agradável, segura, e ela representa saúde, vitalidade, força, autoestima, capacidade de transformar. E essa luz começa a percorrer todo o seu corpo, passando pelo topo da cabeça, pelo rosto, pescoço, pelos ombros, braços, peito, coração, abdômen, as costas, as pernas, até alcançar os pés. E onde essa luz toca, ela fortalece, equilibra, harmoniza, renova, como se cada célula recebesse uma nova instrução, uma nova direção, uma nova identidade. A identidade de alguém que cuida de si, alguém que se respeita, alguém que honra o próprio corpo, alguém que merece viver com saúde. E talvez agora você perceba que o emagrecimento é apenas uma consequência de uma relação mais saudável consigo, uma consequência de amor próprio, uma consequência do autocuidado, uma consequência da consciência. E quanto mais você se ama, mais natural você faz escolhas alinhadas com o seu bem-estar. Agora permita que todas essas aprendizagens encontrem os seus lugares corretos dentro da sua mente, como sementes férteis sendo plantadas, sabendo que continuarão crescendo,
mesmo depois que esse vídeo terminar, durante o sono, durante o dia, durante suas escolhas, durante sua rotina. Todas as vezes que ouvir esse vídeo, sua mente poderá se aprofundar ainda mais nesse processo. Encontrará novas compreensões, novos recursos, novas soluções, novas transformações, porque você possui dentro de si tudo o que precisa para construir uma vida que deseja. E agora chegou o momento de retornar, levando consigo tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que promove saúde, tudo que promove crescimento, tudo que fortalece sua melhor versão. Vou contar de 1 a 7 e a cada número você retornará trazendo consigo essa sensação de equilíbrio. 1, seu corpo começa a despertar suavemente. 2, mais energia circulando por todo o seu organismo. 3, respiração mais presente, mais profunda, mais viva. 4, sentindo seus braços, mãos, pernas, pés. 5, se sentindo leve e tranquilo. 6, como se estivesse acabado de descansar profundamente. 7, olhos abertos, presente, se sentindo bem, se sentindo renovado, sentindo orgulho por ter decidido dedicar esse tempo para si. Parabéns! A sua jornada continua e cada dia você se torna mais consciente, mais forte, mais saudável, mais conectado consigo. Eu sou Yasmin Federici e foi uma honra acompanhar você nessa experiência. Cuide-se, confie em seu processo e lembre-se, seu corpo estará sempre trabalhando a seu favor. Até a próxima!